Daí, pessoal, mais uma resolução. O valor numérico da expressão seno de 360 graus menos secante de 240 graus mais cossecante de 150 graus é. E essa resolução em três partes. Vou verificar quanto é o valor do seno de 360 graus. Depois, quanto é o valor de secante de 240 graus. E, por fim, da cossecante de 150 graus. O seno de 360 graus, observa que o 360 ele é um arco que, de certa maneira, divide os quadrantes. Deixa eu colocar para ti aqui no ciclo trigonométrico. Então, esse arco seno de 60 graus, ele vai vir não de um cálculo, mas ele vai vir de uma observação no ciclo trigonométrico. Vou colocar aqui o ciclo trigonométrico. Aqui o eixo horizontal, onde se representa, onde se projetam os cossenos. O eixo vertical, onde ocorre a projeção dos senos. E aí eu quero lembrar para ti que o 360 graus, ele se localiza neste ponto. Lembrando, 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e a volta completa aqui, 360 graus. Então, o 360 graus, ele se localiza com a sua extremidade nesse ponto, na origem. Ele dá uma volta completa e se estabelece no zero. E a projeção, então, sobre o eixo vertical, que é o eixo dos senos, vai manifestar aí o valor do seno desse 360. Então, projetando aqui a extremidade do arco sobre o eixo dos senos, eixo vertical, essa projeção se dá bem no meio, se dá no zero, logo o seno de 360 graus é zero. Então, nota que eu não fiz cálculo, eu fiz uma observação geométrica, uma observação trigonométrica no ciclo trigonométrico, pela definição, pelo conceito de seno. Agora, secante de 240. Eu venho para cá, eu preciso calcular secante de 240 graus. A secante de 240 graus, ela vai ser dada como inverso. Tem que lembrar que a secante, ela é inversa do cosseno. Então, secante de 240 graus é 1 sobre o cosseno de 240 graus. Vou lembrar para ti aqui rapidinho que a secante, essa cor não ficou legal, que secante é o inverso do cosseno, que cossecante é inverso ou é inversa do seno e que cotangente é a inversa da tangente, são as funções inversas. Então, no caso aqui, eu quero secante de 240 graus, é o inverso do cosseno, 1 sobre cosseno de 240 graus. Pois bem, então eu preciso aqui calcular este cosseno de 240. Observa que 240 é um arco fora do primeiro quadrante, é um arco do terceiro quadrante. 240 ele cai mais ou menos aqui, ó, aproveitando o desenho anterior. Então, significa que eu preciso calcular este cosseno. Já posso te adiantar que esse cosseno ele é negativo, porque os cossenos em terceiro quadrante, as projeções se dão na parte anterior, na parte de trás do eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos. A projeção se dá na parte de trás, na parte negativa. Então, já sei que o cosseno de 240 é menos. É menos alguma coisa. Agora, menos quem? Bom, então vou achar uma equivalência aqui, ó, menos cosseno de alguém do primeiro quadrante. Então, vou fazer a redução do primeiro quadrante, redução ao primeiro quadrante. Eu uso a regra prática da linha horizontal, que eu tenho aqui 180 graus e aqui 360. Então, pela regra prática, eu observo 240 mais próximo do 180 ou mais próximo do 360? Mais próximo do 180. E qual é a diferença entre 180 e 240?
é 60. Então, o cosseno de 240 é menos cosseno de 60. E aí, então, isso será igual a 1 sobre menos cosseno de 60. Aí tu vai na tabela de arcos notáveis e coleta essa informação. O cosseno de 60 graus é igual a 1/2. É o mesmo seno de 30. Então, aqui eu tenho 1 sobre menos 1/2. 1 sobre é o mesmo que inverter, né? Dá para pensar que é 1 vezes a segunda invertida, menos 2 sobre 1. Então, 1 vezes menos 2 sobre 1 é o mesmo que 1 vezes menos 2. O resultado disso, portanto, é igual a menos 2. É só inverter de baixo. E aí eu tenho aqui menos 2. Então, significa que a secante de 240 é menos 2. Então, eu tenho 0, menos da expressão, e aqui menos 2. Vou para o cálculo agora da cossecante de 150. Cossecante de 150, lembra, cossecante é a inversa do seno. Então, isso é 1 sobre seno de 150. Bom, eu preciso, né, calcular o seno de 150. 150 é um arco de segundo quadrante. 150 ele está por aqui, ó, um pouquinho antes do 180. Então, aqui estaria o 150. E como eu quero o seno de 150, observa que o seno em segundo quadrante, ele é positivo, porque as projeções do segundo quadrante se dão no eixo vertical, que é o eixo dos senos, na parte de cima, na parte positiva. Então, eu tenho aqui 1 sobre seno de 150, eu já sei que isso aqui é um valor positivo, é mais seno de alguém. Tenho que achar agora o transporte, né, a transferência desse 150 no primeiro quadrante. Vou usar a regra prática mais uma vez. Linha horizontal, 180, 360. 150 está mais próximo do 180 ou está mais próximo do 360? Está mais próximo do 180. E qual é a diferença? A diferença entre 180 e 150 é igual a 30 graus. Então, significa que isso é o mesmo que seno de 30 graus em termos de valor. Igual 1 sobre... Seno de 30 graus é 1/2. E aí aquela mesma historinha, né? 1 multiplica pelo inverso da segunda, seria 1 vezes 2 sobre 1. Ou simplesmente inverte a segunda fração, a fração de baixo, né? Sempre que tem 1 sobre, tu pode pegar a fração de baixo e inverter. Então, se eu inverter 2 sobre 1, eu vou obter 2. É o mesmo que 1 vezes 2. Então, obtive aqui o valor 2 positivo. Então, aqui eu tenho mais 2. 0 é 0, menos com menos dá mais. 2 mais 2. E 2 mais 2 é 4. Então, o valor numérico dessa expressão é igual a 4. Ok? Então, era isso. Espero que essa resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.